Fala pessoal, bom, hoje é nosso último vídeo, tá certo, sobre a parte de reações de substituição e no vídeo de hoje vamos falar sobre a parte de dirigência em aromáticos. Bom, antes de falar sobre a parte de dirigência em aromáticos, vamos observar essa reação aqui. Você tem um fenol, uma hidroxila ligada a um anel aromático reagindo com a molécula de Cl2, tá? Lembrando que como a reação aqui é com a molécula de Cl2, você tem uma halogenação. Lembra também que o anel aromático, especificamente o benzeno, ele tem 3 posições. Se enumerarmos essa cadeia, 1, 2, 3, 4. Lembra lá das aulas de hidrocarbonetos que a posição 1, 2 ela é chamada de posição orto. A posição 1, 3 é chamada de posição meta, enquanto a posição 1, 4 é a posição para. Então, como ocorre uma reação de halogenação? Primeiro, essa ligação aqui é rompida e eu vou substituir um desses hidrogênios pelo átomo de cloro. Lembrando que essa substituição, nesse caso aqui, ela pode ocorrer em 3 posições. Ela pode ocorrer nessa posição aqui, você pode substituir o hidrogênio da posição orto pelo cloro. Você pode substituir esse hidrogênio aqui da posição meta, ou você pode substituir esse hidrogênio aqui da posição para, tendo a formação de 3 compostos. Nesse primeiro caso aqui, nesse composto do meio, tá? Você teve a formação do composto orto, lembrando que os substituintes estão na posição 2. Você pode ter a formação desse composto aqui de cima, que é o composto meta, lembrando que os substituintes aqui eles estão nas posições 1, 3. Ou você pode ter a formação desse composto aqui, que é o composto para. Então, na realidade, você tem a formação de 3 isômeros. O isômero orto, o isômero meta e o isômero para. Sendo que experimentalmente é observado que o isômero meta ele é obtido em quantidades desprezíveis. Ou seja, quando fazemos uma reação desse tipo aqui, esse isômero meta ele é obtido numa quantidade muito pequena, e os compostos ou isômeros obtidos em maior quantidade são os isômeros orto, que é esse aqui do meio, e o isômero para, que é esse aqui de baixo. Bom, então por que ocorre isso? Quando o anel aromático ele já está substituído por um grupo que eu vou chamar de G, esse grupo ele é chamado de um grupo dirigente. Um grupo dirigente ele vai orientar a entrada de um outro grupo no anel aromático. E ele pode orientar essa entrada de outro grupo nas posições orto, meta ou para. Bom, o que é que acontece aqui? Tem o primeiro grupo dirigente que ele é chamado de grupos ou orientadores orto-para dirigentes. Os grupos orto-para dirigentes são esses grupos aqui. Tem os halogênios, fluocloro-bromiodo. Por exemplo, temos a hidroxila, o grupamento amina, mais esses 4 aqui. O que é que esses grupos orto-para-dirigentes eles vão fazer? Bom, se nessa posição aqui do G você tiver um grupo orto-para-dirigentes, quando você fizer essa reação, vai ter a formação de 2 compostos. Um composto orto e o outro composto para. Ou um isômero orto e o outro isômero para. Bom, também podemos ter outro conjunto de grupos que são os orientadores metadirigentes. Bom, os orientadores metadirigentes são esses orientadores aqui. Você pode ter esse grupo C-OH, que é uma carbonila. Você pode ter o grupo C-OH, que é uma carboxila, mais esses outros 4 grupos. O que é que acontece? Um orientador metadirigente, quando ele está nessa posição aqui, ele vai orientar a entrada de um substituinte somente na posição meta, ou seja, você só vai ter a formação de um único composto e esse único composto ele vai ser um isômero meta. Bom, para você decorar essa tabela aqui de grupos orto-para dirigentes, ela é meio trabalhosa. Mas se você notar, os grupos orto-para dirigentes, eles têm uma particularidade. Que particularidade é essa? Todos esses grupos, você pode notar que eles têm apenas ligações simples, como por exemplo, fluocloro-bromiodo, ligações simples, o grupo OH, somente ligações simples, o grupo NH2, o grupo OCH3. Bom,
Os orientadores metadirigentes, geralmente eles têm ligações do tipo dupla ou triplas. Quer ver um exemplo? Olha essa carbonila aqui, C-O, ligação dupla. Olha essa carboxila aqui, C-O, também ligação dupla. Por exemplo, o grupo nitro tem uma ligação dupla aqui. O grupo nitrila tem uma tripla. Então, os grupos ortoparadirigentes, eles têm somente ligações do tipo simples, enquanto os grupos metadirigentes, eles possuem ligações do tipo dupla ou triplas. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, se eu coloco esse fenol para reagir com uma molécula de Cl2, ou seja, eu estou halogenando esse fenol. Bom, se abrirmos esse grupo OH aqui, nota que o grupo OH ele é assim, OH. Ele tem apenas somente ligações do tipo simples. Se ele só tem ligações do tipo simples, esse grupo OH é um grupo ortoparadirigente. O que é que significa isso? Quando você reagir esse fenol com a molécula de Cl2, vamos ter a formação de um composto orto e de um composto para. Ou seja, os dois compostos formados são esses aqui. Lembra, aqui você tem a posição 1, 2. Esse primeiro composto aqui ele é o composto orto. Enquanto aqui você tem as substituições na posição 1, 4. E essa substituição na posição 4, ele caracteriza o composto para. Então lembra, aqui você tem 2 mols de Cl2. Quando essa ligação aqui se rompe, um cloro ele substitui o hidrogênio na posição orto e o outro cloro ele substitui o hidrogênio na posição para. Como estão sobrando ainda 2 átomos de cloro aqui, quando sai o hidrogênio dessa posição e dessa outra posição aqui, você tem a formação de 2 moléculas de HCl. Ok? Bom, o segundo caso é se reagirmos, por exemplo, esse ácido carboxílico com a molécula de Cl2. Bom, a ligação da molécula de Cl2 se rompe e o cloro ele vai substituir quem? Esse hidrogênio aqui da posição orto, esse outro aqui da posição meta ou esse outro aqui da posição para. Vamos abrir esse grupo aqui. O grupo COOH é o grupo aqui, C-O-OH. Lembra, como temos aqui uma ligação do tipo dupla, esse grupo dirigente aqui é um grupo metadirigente. Ou seja, ele vai orientar a entrada do cloro na posição meta. Lembrando que a posição meta é essa posição aqui, 1, 3. Então vamos ter a formação desse composto aqui, 1, 2, 3. Ou seja, a substituição aqui ela ocorreu na posição meta. Lembra, como saiu esse hidrogênio e sobrou um cloro, teve a formação da molécula de HCl. Ok? Bom, espero que tenha ficado clara a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Abraço a todos.